Amarelados contra o Novo Horizontino, Felipe Amaral e o Alisson não viajam com a delegação para Salvador. Com 3 cartões acumulados, os 2 volantes da Alvinegra cumprem suspensão e só retornam à equipe no duelo contra Chapecoense, válido pela 9ª rodada. Já os desfalques da Macaca na última rodada, Luca, Echaporã, Fábio Sanches e Arthur, seguem no processo de reavaliação durante a semana. Nós temos um grupo, quando pede jogador, nós temos que ter reposição, nós temos que colocar jogador para jogar, e foi isso que aconteceu. Uma coisa que eu sempre cito para eles, né? Não adianta a gente treinar bem, nós temos que transferir para jogo. Então, isso é muito importante. Treinamentos maravilhosos na semana, preparação maravilhosa. Eu lamento uma coisa, não repetir a escalação, eu gosto de repetir. E você frisou uma coisa muito bem. Os 11 que estavam entrando, já estavam encarnando, já estavam com espírito. Mas tem que mudar. Eu vou ter que mudar de novo para o jogo contra o Bahia. E eu não posso lamentar a ausência de jogadores, é criar condição para aqueles que entrem bem. Como também dito por Hélio na coletiva após o jogo, as situações de Fábio Sanches e Echaporã são mais tranquilas que a do próprio atacante Luca. Com mais 3 dias de preparação antes do duelo contra o Bahia, o elenco da Macaca sabe que uma vitória em Salvador é fundamental para a evolução da equipe no Campeonato Brasileiro. A gente vem numa crescente muito boa, a gente vem dando a volta por cima. A gente vem trabalhando muito forte para sair com a vitória de cada jogo. A gente pretende pontuar. Pode ser uma sequência muito forte, só que a gente não vê problema, que a gente está trabalhando muito para buscar os 3 pontos contra o Bahia. Titular em 8 rodadas no Campeonato Paulista, o zagueiro Thiago Oliveira também analisou as mudanças da equipe desde o rebaixamento para a Série A2. Na minha visão, a gente melhorou muito em questão de competição. A gente está com muito mais raça, com mais vontade. A gente pegou uma confiança, a gente está trabalhando muito, principalmente essa parte defensiva, para a gente manter todos os jogos sem tomar gol. Com apenas 1 ponto de distância para a zona de rebaixamento, a Macaca precisa voltar a vencer para retornar à parte de cima da tabela. E para começar a arrancada, a Ponte espera conquistar os próximos 3 pontos já na sexta-feira, quando encara o Bahia às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. É isso aí, 21h30, vai enfrentar o Bahia o próximo jogo. Hoje o nosso convidado especial é o Kaique França, está aqui com a gente, goleiro da Macaca, fez a base no terrão do Corinthians. É isso, Kaique, prazer tê-lo conosco, tá? Primeiramente, boa tarde, quero agradecer o convite aí do programa. Sim, eu entrei no Corinthians, eu tinha 7 anos de idade, saí ano passado, final do ano. E fez o que, uma peneira? Participou de uma peneira, foi isso? Cara, pra falar a verdade, eu participei de algumas. Umas 2, 3 eu não passei. Aí na quarta eu passei, era futsal ainda. Aí na quarta eu passei e aí fiquei... Mas no próprio Corinthians, 3 ou 4, no próprio Corinthians ou em outro time? Não, no próprio Corinthians. No próprio Corinthians. E aí você começou a... Quem é que subiu você da base para o profissional? Na época o treinador era o Tite e o treinador de goleiros era o Mauri, né? Mas quem mais... Na verdade, quando eu tinha 16 anos, o Mauri já me subiu para treinar, aí eu revezava entre a base e o profissional. E depois de ganhar a Copa São Paulo em 2015, o Mauri me subiu de vez. O problema lá, né, o Kaique, é que você tinha o Cássio como titular, né? Não conseguiu jogar, né? Lá eu joguei pouco, né? Nas poucas oportunidades que eu tive. E não só o Cássio, tinha o Walter também, né? Que quando entrava também ia muito bem. Ainda consegui jogar alguns jogos que eu acho que acabaram me ajudando. Vamos às perguntas para o Kaique França, de goleiro para goleiro. Começa com você, diz aí, Gleger. De ex-goleiro. Viu? Bom, primeiro mandar um abraço para o Kaique, parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo, a gente tem acompanhado. Né? Na verdade, eu sempre digo isso, né? Precisa de um bom profissional. Você vê que ele estava falando aqui agora de um cara que é fantástico. Está no Grêmio hoje, o Mauri, treinador de goleiros. Esse cara é fantástico. Um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, se não for o melhor. E isso é importante até para a base, né? Para o cara que, como você vê, 16 anos já treinando entre os profissionais. Agora, Kaique, a minha pergunta é a seguinte: quando você chegou aqui na Ponte, nós vimos pouco você aparecendo ali no banco de reservas, né? Uma vez ou outra só você apareceu. Eu queria saber qual que foi o que foi passado por Kaique França na chegada dele. Porque a gente sabia, a sua contratação vinha por uma possível saída do Ivan Quaresma, né? A titularidade seria entregue ao Igor Vinhas, que sempre foi isso, né? Enquanto o Ivan era o titular. Foi passado para você na sua chegada e por que já não começou a participar dos jogos logo que você chegou na Ponte?
Olha, eu acho que assim, eu vim realmente por causa da situação do Ivan, né, que era uma situação de saída. Eu sabia, eu já conhecia o Igor, não pessoalmente, mas sabia que ele era o reserva imediato, sempre que entrava ia muito bem, todos esses anos pela Ponte ele foi bem. E eu sabia dessa situação, né? Na verdade, quando eu vim para a Ponte, estava até em dúvida se o Vinhas ia continuar ou não. Mas eu acabei assinando com a Ponte, e quando eu cheguei, o treinador era o Kleina, que já havia trabalhado com o Igor, com o Luan na temporada passada, e eu sabia que a princípio eu ia ter que brigar pelo meu espaço, né? Exatamente. E foi o que eu fiz. A gente começou o Campeonato Paulista, o Igor seria o titular, e a princípio eu e o Luan revezaríamos o banco de reservas. E eu fui trabalhando, me preparando para se aparecesse uma oportunidade para mim. CH, sua pergunta, o Kaique França, participando hoje conosco aqui na entrevista do dia. Não é fácil realizar um trabalho em tão pouco tempo bem feito como o Kaique tem feito. Parabéns pelo seu momento. Nós recebemos aqui recentemente o Lauro, e o Lauro destacou, entre outras coisas, a sua principal virtude, que é a tranquilidade. E ele também se espantou com essa maneira de você jogar. Você é um cara muito tranquilo. Você acha realmente, Kaique, que essa é a sua principal virtude? Olha, eu acho que é um ponto forte meu mesmo, porque eu sempre fui assim desde a base, né? Alguns até brincam comigo, falam, você está tranquilo demais, o jogo lá pegando fogo, mas é uma característica minha que sempre foi desde a base, né? Até meu pai sempre brincou comigo sobre isso também, mas eu acho que é um ponto que ajuda no jogo, sim. Isso com certeza tem a ver, né, Batista, com a característica dele, né? Eu estou aqui com ele, conheço pouco, mas você percebe que ele é uma verdadeira pedra de gelo, Batista. Isso é importante para goleiro, não pode se deixar levar pelo calor do jogo, né? Porque a qualquer momento há necessidade, como nós estamos vendo, defesas espetaculares no derby, por exemplo, e essa cabeçada aqui, ó, contra o Novo Horizontino. E não, também um pênalti. Pegou pênalti. Você é pegador de pênalti? Olha, pra falar a verdade, eu não tive tanta situação de pênalti na minha carreira, né? Aqui, felizmente, pela Ponte foram 3 pênaltis e 1 gol sofrido só, então acho que é uma média boa por enquanto. E qual é o segredo para pegar pênalti? Hoje em dia você sabe que tem muito estudo dos batedores, né? A gente recebe material dos possíveis batedores, estuda os jogadores antes da batida e a gente tenta, no máximo, trabalhar em cima do que o pessoal passa pra gente, né? Você sabe que quando eu jogava, aí tinha aquele negócio, né? Poxa vida, eu preciso melhorar no aspecto de velocidade. Olha, eu preciso, nesse quesito aqui eu estou muito bem, mas eu preciso melhorar aqui. Minha pergunta é o seguinte, no que o Kaique está muito bem e no que ele precisa melhorar? Olha, eu acho assim, na questão física, eu acho que eu estou bem, que é um ponto forte meu, né? Que eu faço bastante trabalho disso com o Lauro, com o Diego Schau, que está junto com o Lauro. Essa é uma parte que eu acho boa em mim. Fisicamente eu acho que eu tenho força, eu acho que eu sou rápido. Eu acho que o que eu preciso melhorar é mais o jogo com os pés, talvez, né? Que eu acho que todo goleiro precisa se aperfeiçoar no futebol moderno, né? Não acho que eu trabalho mal com os pés, mas você precisa melhorar. É algo que tem que se aperfeiçoar, sim. E o que também está pedindo muito hoje no futebol, que eu estou procurando fazer, é a questão de ser jogar adiantado para fazer cobertura, né? Isso é importante. Hoje em dia a linha está sempre alta. Eu fiz uma cobertura boa nesse último jogo. Foi. Mas assim, é algo que tem que aperfeiçoar mesmo, porque você que foi goleiro sabe que é até difícil treinar isso, né? Porque no dia a dia é difícil você treinar a cobertura, porque não, é mais jogo reduzido, é mais trabalho mais curto. E a leitura também. Isso mesmo, e envolve um monte de coisa. Se o cara vai lançar, como que tá o campo, se tá mais rápido, se a bola vai parar ou não, eu acho que é uma coisa bem difícil, que é algo que tem que estar aprimorando sempre. Né? Quando você pensa num jogador da base do Corinthians, e muita gente na Rádio Bandeirantes pergunta a todo momento, poxa, o garoto Kaique, essa coisa... Você tem 26 anos, né? Isso. E eu tenho uma curiosidade, você jogou futsal com todo esse tamanho? Joguei futsal, até os 14 anos de idade. Mas como goleiro ou jogava goleiro. Apesar de ser bom na linha, tá? Aí, tá aí uma boa base para você jogar com os pés também, né? Sim, com certeza ajuda. Mas eu joguei futsal sim, tanto que
Algumas defesas do futsal você leva para o campo, né? Não tudo, porque obviamente é outra dimensão. Você sabe uma coisa que no futsal tem que ser feito muito bem, que é não definir antes, né? Exato. Você parar e esperar a definição do atacante. E eu percebo que você tem isso. Falávamos inclusive com o Lauro sobre isso aqui no programa. Que ele espera a definição, né? Ele não define, porque normalmente a hora que o cara ameaça, o goleiro já define um lado e acaba tomando um gol. E o ideal é você esperar até o momento do chute. E é uma das coisas que a parte técnica, que o Gleger sabe como poucos, e tem a parte emocional também. E essa pergunta veio depois de uma pergunta do Gleger para o Lauro, falando da parte emocional também, que eu acho que é determinante nessa coisa, né? Você ter o sangue frio de esperar o momento certo de fazer o movimento. E esse negócio, Kaique, de jogar com os pés, né? Que é uma modernidade. O futebol vai evoluindo. Antigamente o goleiro tinha que ser bom com as mãos. Hoje tem que saber jogar com os pés. Às vezes também tem que ser um líbero. Existe treinamento para isso? Vocês fazem um treinamento? Eu sempre fico na dúvida quando está tocando aquela bola lá atrás perigosamente, envolvendo o goleiro. E às vezes há necessidade do goleiro ter muita habilidade para sair jogando. Eu fico com a sensação de que aquilo não foi treinado, que não houve treinamento. É na hora do jogo, resolve sair jogando daquele jeito, porque não é possível, às vezes. Aliás, já teve time que já tomou gol assim, né? Tentou sair jogando, perdeu a bola e aconteceu o gol. Há treinamento para isso? Com certeza. A gente treina bastante saída de bola, né? Tem até uma coisa que eu e o Lauro a gente conversa, que o goleiro não é o camisa 10, né? A gente tem que jogar com os pés, mas dentro de uma segurança, né? E tem diversos fatores que parecem que não foi treinado. A gente treina bastante, mas, por exemplo, vou dar um exemplo desse último jogo do Novo Horizontino. Antes do jogo deles, a gente estudou eles fizeram uma marcação de saída de bola. Chegou contra a gente, eles fizeram outra, sabe? Adiantaram os dois atacantes, complicaram um pouco mais a saída. E aí, às vezes, esses fatores causam um pouco de dificuldade na saída de bola, mas é treinado e é treinado bastante. Agora, tem a história da característica, né, Batista? Você pode treinar 300 dias seguidos. Se o cara não tiver a manha de bater direito na bola, o Cássio, por exemplo, que trabalhou com ele, você pode treinar o Cássio daqui à eternidade. Ele não bate bem na bola. Nem vou falar, não é isso, o Gleger? É difícil. O Gleger, por exemplo, já vi várias partidas, sabe bater na bola. Kaique é a mesma coisa. Eu não estou criticando o Cássio, é característica, não consegue bater bem na bola. Aí você pode treinar quanto você quiser que não vai dar jeito. Ô Kaique, qual é a pergunta? Você já deu várias entrevistas, né? Inclusive aqui em Campinas e também lá em São Paulo, em partidos que você jogou. Qual é a pior pergunta que um jornalista faz para o goleiro? Melhor pergunta? Eu acho que o Gleger vai até concordar comigo. Acho que a pior pergunta é que o cara pergunta se você falhou ou não no gol, né? Você assume a falha, né? Depende muito, né? Tem umas que dá pra disfarçar, né? Tem umas que dá. Ô, Batista, é o seguinte, a gente sempre tem o goleiro, né? Principalmente o goleiro. E sempre tem uma referência, né? Um cara que a gente se espelha. O Batista mesmo se espelhou no Barbosa, né? O goleiro grande Barbosa, e eu me espelhei no Tafarel. E o Kaique França, teve um cara assim que você olhava e falou, esse cara aí é o meu espelho. Lá quando você começou a sua carreira? Quando eu comecei a minha carreira, na minha época era o Dida, né? Era o Marcos, o Rogério Senna, eram os goleiros referência, assim, né? Mas eu acho que se for para basear em alguém assim, querendo ou não, a pessoa que eu tenho que falar é o Cássio, né? Por quê? Quando eu comecei a subir profissional, ele chegou no Corinthians. E aí ele chegou, começou a jogar e teve aquele estopim. E aí eu tava trabalhando com ele, quando ele chegou, ele se aproximou de mim, assim, né? A gente fez uma amizade e, cara, o Cássio, ele tá muito bem até hoje, mas quando ele chegou no Corinthians, ele acabava com os treinos de tão bem que ele tava, sabe? E é, querendo ou não, o cara ali, você vê o cara ganha Mundial, o cara ganha Libertadores. Vira uma referência. O cara vira uma referência pra você, você começa a se espelhar, né? Mas, por exemplo, também o Walter, quando chegou, cara, o Walter é surreal também de goleiro. E você vai pegando referência desses caras, né? Tanto que você vê aí, o Walter tá no Cuiabá e tá bem demais. Quando jogou no Corinthians, que tem quase 100 partidas ou 100 partidas pelo Corinthians. E quando entrava, querendo ou não, a torcida mal sentia a falta do Cássio, de tão bem que ele desempenhava, né? Exatamente. Então eu acho que esses dois, por estarem mais perto de mim, me corrigirem no dia a dia, me darem bronca, acabam se tornando referências, né? Maravilha.
E esse negócio que você falou de assumir ou não a falha, né? Nós já tivemos aqui muitas discussões, inclusive com o Gleger, que é um especialista. Às vezes, determinada bola, a bola vem serpenteando, vem cheia de guizos, dá uma picada na grama e entra no canto, o goleiro pula. Aí fala, pô, essa bola foi defensável. Mas como defensável? Seria impossível pegar. Então aproveita que o Kaique está aqui, pergunta para ele, se às vezes você está assistindo um jogo, o goleiro toma um gol, você não fala, pô, essa bola aí, se ele tivesse feito esse movimento, ele daria para ele pegar. Concorda ou não? Não, eu concordo. Exatamente. Logicamente que a gente concorda e a gente também sabe o lado que a bola hoje em dia balança, varia, dá um kick. A gente fala, pô, ele podia ter feito isso, mas a gente fala, pô, mas é difícil também lá dentro, né? Não é fácil. É complicado. E você tem uma coisa que eu gosto muito do goleiro, né? Eu não gosto do goleiro que fica fazendo golpe de vista. O Gleger já discorda uma vez, ele disse aqui, mas o goleiro sabe que não vai dar para chegar e não vai. Só que pode acontecer alguma coisa, a bola desviar no meio do caminho, pegar um golpe de ar. Então eu não vi ainda você fazendo golpe de vista, você vai em todas as bolas. É uma característica sua, né? Até o próprio o Chau, que é o auxiliar do Lauro, né? Até o Lauro falou que na verdade não é auxiliar, são 2 treinadores de goleiro, né? Porque eu assisti o programa, e é isso mesmo. Ele me cobra uma coisa que ele fala, você está bem fisicamente, você está com o seu nível de força bom, vai em todas as bolas. Pode ser que a bola que você acha que você não vai chegar, você chegue. E aí é o que eu estou procurando fazer. Kaique, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sucesso. Você tem residência fixa em São Paulo? Isso, eu moro em São Paulo, sou de São Paulo mesmo. Mas está ficando por aqui, não vai e volta todo dia? Não, eu estou morando aqui em Campinas. Mas tem esposa lá em São Paulo? Não, minha esposa está aqui comigo. Ah, está com você aqui? Filho não tem ainda? Só a Maria Eugênia, que é minha cachorrinha. Maria Eugênia. Pra mim é minha filha. A cachorrinha, tá certo, é isso aí, é filha. Grande abraço para você, muito bom tê-lo aqui com a gente, muito sucesso para você, tá bom, Kaique? Eu que agradeço o convite mais uma vez, vou mandar sua luva. Opa, tá registrado. Mas é pidão, hein? O cara não se meta. Deixa eu falar aqui, ó. É pidão, vai ter um negócio aí. A chance que tem é você repreender. Não tem jeito. O cara pediu pro convidado. Desculpa, viu, Kaique? Os caras querem marcar negócio, disputa de pênalti entre os componentes aqui da equipe. Tem um campeonato interno lá da secretaria que eu vou ter que jogar. Os caras falaram que só joga se for no gol. E eu não tenho luva mais, gente. Pô, faz quase 10 anos que eu parei de jogar, que eu tô aposentado. Que você quer? Pra fazer uma brincadeira, eu entrei na internet e comprei. E o Kaique França o cara foi um gentleman. Que eu cheguei pra ele, só falei da história, ele falou, não, pode... Eu não entendi o que ele falou. É isso aí. A luva é comigo, então tá fechado. Valeu, Kaique. Abração, muito obrigado. Viu? Valeu, abraço. Tá aí o Kaique França, o nosso convidado especial de hoje.